morte precede o novo nascimento. Você sabia que tem muitas pessoas hoje na igreja que nunca passaram pela experiência do novo nascimento? Pessoas que nunca nasceram de novo, nunca nasceram do Espírito. Nasceram às vezes até da água, do batismo, mas do Espírito não nasceram, não passaram pelo novo nascimento. E se eu disser para você que a maioria das pessoas que hoje se encontram na igreja, em muitas denominações, em muitos arraiais, infelizmente é o que acontece. E é fácil você constatar quando uma pessoa passou ou não pelo novo nascimento. Basta você fazer uma pergunta para ela. Basta você perguntar para ela o seguinte: quando foi? Qual foi o dia? Qual foi a hora? Descreve para mim como foi a experiência, sua experiência do novo nascimento. Como é que foi? Se a pessoa falar assim, eu não lembro. Se a pessoa falar que não lembra, já era. Porque é impossível você não lembrar de uma experiência tão poderosa como a experiência do novo nascimento. Quando você nasce de novo, você é tomado pelo Espírito, você ganha um novo coração, você é cheio do Espírito Santo, você é imerso no corpo místico de Cristo. E não tem como você não narrar essa experiência, não descrever essa experiência, porque ela é poderosa, ela é extraordinária, ela é inesquecível. É uma das maiores, ou se não for a maior experiência que a pessoa tem. É o novo nascimento. Então o novo nascimento não é a tese, o novo nascimento não é a teoria, o novo nascimento é uma experiência real, viva, poderosa e marcante nas nossas vidas. Eu passei pelo novo nascimento aos 13 anos de idade, eu me lembro o momento em que isso aconteceu. Eu me lembro como eu era antes, minutos antes e minutos depois que eu passei pelo novo nascimento. Então, uma experiência muito poderosa para você não lembrar dela. Você precisa saber lembrar dela. Se você falar para mim que você não sabe ou não lembra de como foi e quando foi o seu novo nascimento, a probabilidade de você não ter nascido de novo é muito grande. E nós sabemos que para alcançarmos o reino de Deus, Jesus ensinou isso a Nicodemos, né? Isso só pode acontecer a partir do novo nascimento. Então, o novo nascimento é a consumação da salvação na vida de um cristão. Não é um capricho, não é uma opção. Não existe a possibilidade de você ser salvo sem passar pelo novo nascimento. Por isso que o novo nascimento é algo que deve ser buscado por todo cristão, se é que você ainda não passou por essa experiência. E o que eu percebo são pessoas muito acomodadas na igreja, numa zona de conforto, sem passar por essa experiência e sem se importar em passar por ela, como se fosse um mero detalhe, quando na verdade o novo nascimento é o selo da sua salvação. Você precisa realmente passar por essa experiência com Deus, é onde você tem um encontro real, um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, é quando você passa pelo novo nascimento. Então, o novo nascimento é extremamente importante, é uma experiência extremamente importante, fundamental na vida de qualquer cristão. Só que para você passar pelo novo nascimento, e é esse ponto aqui que eu quero me ater no vídeo, é muito importante você saber que primeiro você tem que morrer. Se você não morrer, você não passará pelo novo nascimento. E essa morte advém de uma decisão radical que a pessoa toma com relação a si mesmo. Tá? Vamos explicar isso a partir da palavra de Deus, ok? Então eu queria compartilhar com vocês aqui um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 em diante, que diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, que é Jesus. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então Paulo está dizendo aqui o seguinte, que Jesus morreu por nós para que nós passemos a viver para Ele e não para nós mesmos. Ou seja, nós temos que morrer para nós mesmos. Nós temos que morrer
para a nossa carne, para os desejos da nossa carne. Quando a gente fala em morte, que eu tenho que morrer para mim mesmo, é morrer para o ego e morrer para a carne, os desejos da carne. Quando eu falo em morrer para o ego, Jesus disse isso, né? Aquele que quiser vir após mim, primeiro negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é você fazer morrer o ego. E como é que eu faço morrer o meu ego? É simplesmente dar primazia à vontade de Deus em tudo na tua vida. Então você tem as suas vontades, é normal, você não precisa abdicar de todas as suas vontades, não é isso. Mas todas as vezes que a sua vontade conflitar com a vontade de Deus, você vai dar primazia à vontade de Deus e vai renunciar à tua vontade. Quando você faz isso, né, não de forma seletiva, conveniente, né, não, que é hipocrisia, mas faz isso de forma radical, incontroversa, né, você realmente está morto para o teu ego. A minha vontade não quer dizer nada, a vontade de Deus prevalece na minha vida, né? Jesus disse que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Então, quando você realmente dá primazia à vontade de Deus, você está renunciando o seu ego, tá? Em tudo que você for fazer. Num namorado ou namorada que você for arrumar, num trabalho que você vai ter, em tudo você tem que conhecer a vontade de Deus para você dar primazia à vontade de Deus, né? Então veja que para você morrer para o ego, essa decisão ela é precedida de um conhecimento. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Se você não conhecer a vontade de Deus, como é que você vai morrer para o seu ego, né? Se você é uma pessoa ignorante que vai achar que está agradando a Deus e nunca está. Então você morre para o ego dessa maneira. E negue-se a si mesmo e crucifique a sua carne. Tome a sua cruz. Quando Jesus fala tome a sua cruz, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo falar sobre a crucificação da carne. Quer ver uma coisa? Vamos lá em Gálatas, capítulo 5, verso 24, que diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, quando ele fala tome a sua cruz, ele está se referindo a você crucificar a sua carne, ou seja, fazer morrer os seus desejos carnais. Os seus desejos carnais que são sempre contra a vontade de Deus. Os desejos da carne, os desejos que brotam, né, do homem, eles são sempre contrários à vontade de Deus. E no próprio texto de Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16, nós vamos ver isso de forma muito clara, que está assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, morrer, crucificar, levar a sua cruz, é não fazer o que deseja, para fazer a vontade de quem? A vontade do Espírito. O desejo da carne sempre vai ser contrário à vontade do Espírito. Por quê? Porque o desejo da carne vai nos levar a práticas de algumas obras que são obras que ofendem a Deus. E o próprio texto de Gálatas vai nos dar alguns exemplos dessas obras que ofendem a Deus. Esse rol que está aqui no texto é um rol não taxativo, é um rol exemplificativo, ou seja, existem outras obras que não estão aqui consignadas, mas eles traz alguns exemplos aqui. Por exemplo, ora, as obras da carne são manifestas: a imoralidade sexual, que é quando você utiliza o sexo fora do matrimônio, ou mesmo dentro do matrimônio, mas violando a naturalidade do sexo. É a imoralidade sexual. A impureza, que é tudo aquilo que ofende a Deus, a sua palavra, né? A libertinagem, essa palavra é muito importante. O que é libertinagem? Libertinagem é quando você extrapola da sua liberdade, violando a ética. Né? Então, o que é uma ética? A ética é um conjunto de valores estabelecidos socialmente
para preservar o bem comum. Ou seja, um conjunto de valores socialmente estabelecido para que haja harmonia social entre as pessoas. Então, para que haja essa harmonia, eu tenho que limitar a minha liberdade. A minha liberdade, ela termina quando começa o direito do outro, né? Então, todas as vezes que eu extrapolo esse limite, eu pratico libertinagem. E a gente vive um momento tenso com relação a isso, porque a nossa cultura hoje, pós-moderna, pós-verdade, é uma cultura nihilista. O que é nihilismo? É indiferença para com os valores sociais. E essa indiferença com os valores sociais, ela provoca a libertinagem. As pessoas se tornam individualistas, cada um faz o que lhe interessa, sem se preocupar com o próximo, sem se preocupar com o que o outro pensa. E isso é carnal, é o que está dizendo aqui. O cristão não pode remar nessa maré. O cristão tem que remar ao contrário, correto? O cristão, ele tem sim que se preocupar com o que o outro pensa. Já viu aquelas pessoas que falam assim: eu faço mesmo, não estou nem aí que os outros vão pensar. Isso é coisa de gente mundana, isso é coisa de gente carnal. O cristão deve a todo tempo pensar com o que o outro pensa assim, a fim de quê? De respeitar a liberdade do outro, respeitar os sentimentos do outro, não ofender ao irmão, não ofender a Deus, não escandalizar. Então a gente abre mão da nossa liberdade por causa da consciência do outro. Não foi isso que o Paulo falou, por exemplo, quando perguntaram para ele se poderia comer carne sacrificada aos ídolos? E aí Paulo disse o seguinte: olha, não é pecado não se eu comer carne sacrificada ao ídolo, você pode comer. Mas se a pessoa falar para você: olha, essa carne aí foi sacrificada aos ídolos, o que você vai fazer? Não vai comer. Não por causa da sua consciência, mas por causa da consciência do outro. Porque a partir do momento que o outro te avisou que foi sacrificado a ídolos e a si mesmo você comeu, o outro pode ficar escandalizado. E aí, por causa da consciência do outro, você abre mão da tua liberdade, do teu direito de comer a carne, por causa do outro. Então, a Bíblia todo tempo nos ensina a abrirmos mão da nossa liberdade em favor do outro. Então, cuidado, porque o mundo tem os seus valores, que são contrários aos valores de Deus, tá? Então, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. Idolatria não é só a outras divindades, não. Todas as vezes que você coloca alguém no lugar que é de Cristo, você pratica idolatria. Quando você ora a um orixá, a um santo, ou pede alguma coisa a alguém, pode ser até um ser humano, que é algo que só Cristo pode te dar, você está colocando alguém no lugar dele, você está praticando idolatria. Quando você atribui a alguém atributos que são exclusivos de Deus, né, você também está praticando idolatria. Por exemplo, o poder de perdoar. Só Deus pode perdoar. Então, se você pede perdão de pecados, né, a um sacerdote, o sacerdote, não, eu perdoo. Reza não sei quantos Pai Nosso que você está perdoado. Não, mas só Deus pode perdoar, né? Não existe ninguém com essa autoridade. Então a gente tem que ter cuidado, porque senão a gente está praticando idolatria. A avareza é idolatria, né? O amor ao dinheiro, isso é idolatria. Sabe, o materialismo é idolatria. Tem que ter muito cuidado. Você pode idolatrar o seu pastor, né? Quando você acha que coloca ele como mediador entre você e Deus. Então tem que ter muito cuidado com isso aí, tá? E aí vem uma série de palavras aqui que tem a ver com a relação entre os irmãos. Ó. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Meu irmão, principalmente na igreja, isso não pode existir. Você não pode ter raiva, você não pode ter inveja. A Bíblia diz o seguinte: Jesus ensinou, se você tiver algum problema com o teu irmão, não dá nem a tua oferta no altar. Vai lá, se conserta com ele primeiro, depois você volta e oferta. Senão Deus não aceita a sua oferta. Correto? A Bíblia diz que uma das coisas que mais abomina a Deus, mais do que derramar sangue dos outros, mais do que o homicídio, é aquele que provoca dissensões entre os irmãos. Está lá em Provérbios capítulo 6. Então Deus, ele ama a unidade e ele abomina a desunião entre os irmãos. Na igreja, às vezes, tem gente que não fala com o irmão. Isso é gravíssimo, isso não é um pecadinho, isso não é uma bobeirinha. Não, você não falar com o seu irmão
é algo gravíssimo que só quem não nasceu de novo não tem essa consciência. Correto? Então quem não nasceu de novo pratica essas obras da carne aqui, porque aqueles que nasceram de novo não as praticam. Está lá em 1 João capítulo 5, verso 18, que aqueles que são nascidos de Deus não pecam. Está lá escrito, não sou eu que estou falando. Então, os nascidos de Deus, eles têm um comportamento diferente, eles têm compaixão no seu irmão, eles são tolerantes com o seu irmão, né? Eles não ficam ofendidinhos por causa de qualquer coisa, eles não ficam chateadinhos ou magoadinhos por causa de qualquer coisa, ao ponto de não vou falar com o irmão, criar panela na igreja, eu sou da panela A, fulano da panela B, a gente não se relaciona. Isso não existe, irmão, isso é carnal demais, isso é um absurdo. Pessoas que agem dessa maneira são pessoas que não experimentaram um novo nascimento. Pode saber tudo de teologia, pode contar as histórias da Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, decorar versículo, pode ser aparentemente um crentezinho espiritual, intelectual, mas se pratica essas coisas, não passou pelo novo nascimento. Então, olha como você se relaciona com o seu irmão, porque isso aí é uma evidência de novo nascimento, né? Embriaguez, e embriaguez aqui não é só você ficar bêbado totalmente, não. Embriaguez aqui é quando você constantemente toma uma bebidinha para ficar numa onda, para ficar, não, legal. Quando você bebe, meu irmão, é importante você saber disso. Você prejudica o seu controle inibitório. O que é controle inibitório? É uma função executiva do cérebro que Deus colocou ali para te ajudar a resistir às tentações, resistir os desejos impuros, né? Então, se você pegar uma criança, por exemplo, como é que o neuropsicopedagogo ele avalia se a criança tem controle inibitório? Ela pega a criança, deixa um bombom na frente da criança e fala assim, eu vou ali fora e já volto, mas não come não, bombom não, depois você come, agora não, espera eu voltar. Aí ela fica 5 minutos lá fora esperando. Quando ela volta, a criança foi lá e comeu o bombom, ou seja, a criança tem problema no controle inibitório. É um dos testes que são feitos para avaliar o controle inibitório. Quando você bebe, ainda que você não fique bêbado, né? Mas você diminui, você mitiga o seu controle inibitório. Isso te deixa suscetível, vulnerável à prática de desejos e obras da carne, a sentimentos impuros, a pensamentos e ideias que maculam a santidade de Deus. Então não é espiritualmente saudável a bebida, mesmo se você, mas eu bebo socialmente. Não é, isso é história para boi dormir, irmãos, não existe. Você está prejudicando o seu relacionamento com Deus. Se você olhar na Bíblia, você vai ver a todo tempo que a intenção de Deus é afastar o homem da bebida. O nazireu de Deus não poderia colocar vinho em sua boca. Deus está sempre afastando as pessoas da bebida porque sabe o mal, o potencial risco que oferece às pessoas. Então, embriaguez é aquela pessoa que ela se expõe, né? Ela bebe aqui, bebe ali, ainda que socialmente está sempre se expondo a esses tipos de desejos carnais. Deve ser eliminado da sua vida. Mas eu bebo uma cervejinha só na minha casa. Tudo bem. Só que eu fico vendo, às vezes, pessoas que bebem cervejinha na casa e o filho está vendo você beber. O filho está crescendo e está vendo você bebendo cerveja. Então, na cabeça dele, beber cerveja não tem problema algum. Quando esse rapaz ou a menina chegar à adolescência, ela vai querer beber, ela vai se embriagar. E você não vai ter moral para dizer não beba porque isso é errado, porque você bebeu a vida toda e seu filho viu você bebendo. Então, o temor de Deus que é produzido no coração do seu filho, isso acontece num primeiro momento a partir do exemplo que você dá, da sua postura, do seu comportamento. Se você está bebendo, não espere que ele tenha esse temor depois, porque não terá, porque ele viu os pais bebendo ainda aqui em casa, a vida toda. É uma falta de sabedoria muito grande, irmãos, pelo amor de Deus, correto? Então, olha, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu fico vendo esses crentes que gostam de ficar, né? Gente, isso é coisa do mundo, né? A igreja não existe, não vai de ficar, eu fiquei com fulano, eu fiquei com ciclana. Isso é orgia.
Ficar é orgia. Quando você pega uma pessoa lá e está beijando a pessoa sem compromisso nenhum de casamento, de nada, só para estimular o seu prazer carnal, isso é orgia. Orgia não é só penetração, coito, não. Orgia é isso também, é o tal do fica-fica. Fiquei com fulano, fiquei com ciclano. Que isso? Isso é orgia, irmão. Cuidado. Né? Cuidado que para o mundo muita coisa é normal, mas para Deus não, são obras da carne. Tá? Então, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, aquelas pessoas que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, porque nunca experimentaram o novo nascimento. Porque se tivessem experimentado o novo nascimento, jamais as praticariam. E sabe por que jamais as praticariam? Porque a pessoa, quando passa pelo novo nascimento, essa pessoa está tão apaixonada por Jesus que a pessoa não quer. Não é aquela coisa assim, eu queria tanto beber, mas eu não posso. Eu queria tanto praticar uma orgia, mas eu não posso. Eu queria tanto fazer sexo antes do casamento, mas eu não posso. Não, não é isso não. A pessoa, quando passa pelo novo nascimento, ela tem nojo do pecado e a vontade dela é agradar a Deus. A vontade dela é fazer a vontade de Deus. Essa é a diferença de quem nasceu de novo para quem não nasceu de novo. Quem não nasceu de novo, obedecer a Deus é um fardo. Para quem nasceu de novo, obedecer a Deus é um prazer, é uma alegria, é uma realização. E eu digo isso para que você possa fazer uma autoanálise e investigar se você passou ou não pelo novo nascimento. Porque se você não passou por essa experiência, além de não ter a salvação, você não sabe o que você está perdendo. Né? Então, meu irmão, isso é muito sério. Que você possa fazer uma reflexão, que você possa fazer essa autoanálise. E se porventura você entender que não lembra do seu novo nascimento e que você, por consequência, não nasceu de novo, se arrependa dos seus pecados, tome uma decisão radical com Deus, de servi-lo, de viver para Ele, porque Ele morreu por nós, para que os que vivem não vivam mais para si, mas vivam para aquele que morreu por eles, que é o nosso Cristo Jesus, e é para Ele que nós temos que viver. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e fiquem na paz.